E isso aqui, minha gente, fica uma coisa muito especial, muito íntima. Ele conta uma história. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu me chamo Márcia Zazá, sou ilustradora e designer e eu trabalho com ilustração digital já vai fazer mais de 6 anos e eu amo transformar pets, famílias, momentos em quadros cheios de emoções e histórias. E hoje eu vou mostrar para vocês o desenvolvimento do meu processo criativo, desde a ideia, esboço, coloração até o produto final. Bora lá? Então a primeira coisa que a gente tem que fazer é desenvolver a ideia. 2 perguntas: o que ou quem eu quero fazer e o que eu quero transmitir nesse quadro. Quais são as emoções que eu quero transmitir nesse quadro? Então no quadro de hoje eu vou fazer Chico, que é o cachorrinho da minha cliente, e ele é a luz da casa, a alegria da casa. Ele traz muita felicidade para casa, então ela quer um quadro dele para eternizar e honrar a vida desse cachorrinho. Então eu já tenho quem eu vou fazer e o que eu quero transmitir com esse quadro, quais são as emoções que eu quero transmitir. Ele é a alegria da casa, então eu quero transmitir alegria, acolhimento, paz, principalmente paz. Isso me deu uma ideia de colocar ele em um lugar ensolarado, com flores, com um céu bem azul, algo que transmita essa emoção de paz. Eu queria uma coisa meio parque, meio paraíso, estava meio indefinido. Tendo a ideia, esse brainstorming, a gente passa para a segunda coisa, que é o briefing. No briefing, a gente vai pegar todas essas ideias soltas e estruturar elas. Então, eu tenho a ideia de que eu quero colocar Chico num lugar ensolarado, com sol e com flores. E para isso, eu vou precisar da terceira coisa, que são referências. A referência de Chico já está quase pronta, porque a cliente me envia a foto e eu me baseio pela foto que ela me envia. Eu geralmente peço para ficar com um ângulo bom, né? Cachorro se movimenta, mas eu geralmente peço para que não seja uma foto embaçada, por exemplo. E geralmente as minhas referências eu pego no Pinterest. Lá tem muita coisa boa e eu me inspiro em muitas coisas através de lá. Mas dessa vez eu vi uma foto no Instagram de uma fotógrafa que ela fotografa flores de uma maneira linda. Eu fiquei encantada pelo trabalho dela. Eu pensei, eu vou me inspirar através dessa foto. Já tinha foto de Chico, já tinha a referência das flores, então falta só o dia ensolarado. E como eu falei antes, eu sempre uso o Pinterest para encontrar minhas referências e me inspirar nelas. Eu encontrei essas 3 fotos que eu achei lindas. Ela tem uma incidência de luz e de sombra que eu acho muito bonita, eu acho que enriquece o quadro. Então eu me baseei nessas 3 fotos e assim eu já tenho algo que eu posso visualizar e me inspirar para criar. Bom, já tendo a ideia e as referências prontas, falta a gente saber qual é o tamanho do quadro que eu quero fazer. Existem vários tamanhos, existem tamanhos A3, A4, que são os tamanhos mais padrões, mas nesse quadro eu vou fazer o tamanho 20 por 20, que é um tamanho mais compacto e você pode colocar ele tanto na parede quanto na prateleira. Com o tamanho definido, eu gosto de fazer minhas ilustrações digitais no Photoshop. Então a primeira coisa a se fazer é colocar as dimensões em centímetros, que é 20 por 20, 20 de altura e 20 de largura. E uma coisa muito importante é deixar o formato dele em CMYK, porque é formato de impressão. Se fosse um produto digital, se fosse um post no Instagram, se fosse alguma coisa que fosse voltado só para o digital, a gente botava em RGB. Mas como é para impressão, a gente vai colocar em CMYK. Feito isso, a gente vai fazer o sketch, é o esboço do desenho que eu quero criar. Aqui a gente define, baseada na foto do cachorro, a posição tanto do corpo quanto da cabeça. É o esqueleto geral para desenvolver o trabalho inteiro. Então devagarinho a gente vai posicionando o olho, vai observando muito bem a foto e construindo o nariz, o focinho, as orelhas, tudo do cachorro para a gente deixar ele o mais parecido possível com a foto. Então, com o esboço feito e com o esqueleto já montado, a gente vai para line art, que é justamente a gente transformar o esboço em um traço mais definido. Apesar de que eu não gosto de um traço tão definido, porque eu não quero que pareça um IA ou... Não, eu gosto do meu tracinho tortinho, porque a pessoa sabe que aquilo ali foi Márcia que criou. Então, nesse momento, a gente vai tracejar tudo aquilo que a gente construiu lá no esboço.
E a parte que eu mais gosto de fazer, que eu acho bastante terapêutico, é a parte da coloração. Aqui a gente vai fazer por partes. Eu gosto de fazer a cabeça, olhos, focinho, nariz, tudo isso para já deixar ele praticamente quase todo formado, mas ainda não formado. E depois que a gente faz a coloração, uma coisa que eu adotei na minha identidade é tirar esse efeito chapado do 2D. Percebe que quando a gente deixa só colorido, sem algum sombreado, ele fica extremamente com uma textura chapada, como se fosse um desenho animado? Eu particularmente não gosto de deixar chapado, eu gosto de deixar um sombreado para deixar tridimensional, trabalhar com esse efeito luz e sombra. Então depois de fazer o sombreado, o quadro está 80% pronto. Então falta fazer o cenário e as flores. Então eu peguei e fui fazendo as flores que eu mais gostei da foto. Então eu fui fazendo cada florzinha individual, as que eu mais gostei. O contorno, as cores e o sombreado também para deixar a composição toda coerente. E por último, não menos importante, eu fui fazendo o cenário atrás, que eu achei mais fácil, que é colocar o background de uma única cor, que é o azul, e você ir fazendo um degradê bem bonito nela e depois colocar as nuvens. Bom, e o projeto todo ficou assim. Tcharam! Eu achei que ficou super coerente com a proposta de paz, alegria, acolhimento, mas ainda não terminou. Como é que a gente faz para salvar? Geralmente eu coloco no formato PDF. Pronto, depois de salvar você já envia para sua gráfica. Na gráfica que eu vou, geralmente eu peço para eles imprimirem no papel A4, do tamanho de papel ofício. E o tipo de papel que eu gosto é o papel offset da gramatura 180. Eu particularmente com o papel do tipo offset e essa gramatura eu acho que o resultado fica mais bonito. Você já pede para eles deixarem cortado tudo pronto para quando chegar você já colocar na moldura e deixar tudo pronto. Depois de impresso o resultado ficou assim, ó, no formato 20 por 20. Agora só falta a gente colocar ele na moldura. Bom, o quadro final ficou assim. Eu achei que ficou bastante coerente com a mensagem que eu queria passar. E isso aqui, minha gente, fica uma coisa muito especial, muito íntima. Ele conta uma história, a história de Chico, aquilo que ele representa a família e vai ficar para sempre aos olhos da família. Então eu me sinto muito lisonjeada por fazer um quadro desse e poder eternizar um animal, uma família, um momento. Esse foi um pouquinho do meu trabalho. Se vocês tiverem interesse no quadro desse, é só falar comigo pelo Instagram, pelo direct ou pelo WhatsApp, que eu vou deixar aqui embaixo. E eu agradeço por vocês terem me acompanhado até aqui. Um beijo e até a próxima!